Olá, pessoal. Hoje nós vamos ter a nossa discussão, nosso bate-papo aqui sobre montagem de fórmulas de compostos iônicos. É muito importante isso porque logo em seguida nós vamos estudar funções inorgânicas, ácido, base, sais, óxidos. E é muito importante, além da gente saber dar o nome de um composto, a gente montar a sua fórmula. E a maioria são iônicos. Então, recomendo revisar os grupos da tabela periódica, aqueles elementos que nós já falamos, e a montagem de compostos iônicos que nós vimos em ligação iônica. Mas eu vou bater esse papo aqui com vocês. Então, a gente já sabe que os compostos iônicos são formados por íons, onde a carga total do composto deve ser nula, ou seja, a soma das cargas positivas é igual à soma das cargas negativas. E como eu disse, conhecer os principais cátions e ânions vai facilitar muito a gente no estudo das funções inorgânicas, ok? Então veja, a gente vai ver inicialmente uma tabela com a lista dos cátions mais comuns e depois uma relação dos ânions mais conhecidos. Isso nós temos que saber. Então vamos começar com os cátions. Veja, os cátions eu vou dividir em dois grupos. Os cátions de carga fixa, que a gente dá o nome desse íon, desse cátion, acrescentando ao nome do elemento a palavra íon. Então veja, por exemplo, o cátion lítio. Basta colocar íon lítio. Cátion o alumínio, basta colocar íon alumínio. Agora, eu tenho que saber quais são esses cátions de carga fixa. Quando eu coloco carga fixa, é porque ele só tem uma única carga. E aí, veja como vai ficar fácil para vocês que estudaram ligações, tabela, fizeram aquelas atividades. Nós já vimos, por exemplo, que o grupo 1, os metais alcalinos, todos eles têm um elétron na última camada e quando faz uma ligação, ele perde esse elétron. Então, todos os metais alcalinos formam um cátion com carga mais 1. Agora, vamos acrescentar a eles prata, hidrônio, H3O+, e o amônio. Esses também são íons com a única carga de valor mais 1. Íons de carga fixa e valor mais 2. Os alcalinos terrosos, gente, vocês já viram, berélio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, que eles possuem 2 elétrons na última camada e quando faz uma ligação, perde os 2 elétrons. Então, vamos acrescentar a eles zinco e cádmio. Então, esses são os principais cátions com carga fixa igual a mais 2. Com carga mais 3. O principal é o alumínio. Então, gente, esses 3 grupos aqui vocês têm que saber que, na verdade, só estou acrescentando os 2 ou 3 novos, porque nós já estudamos em tabela periódica. Agora, com carga variável, quer dizer, o íon pode ter mais de uma carga. Então, eu vou relacionar os principais para vocês. E para dar o nome de um íon com essa característica, a gente bota a palavra íon e vai acrescentar o nome do elemento, seguido do nome do elemento, a carga escrita em algarismo romano. Ou é muito mais utilizado a gente acrescentar ao nome do elemento o sufixo oso se ele está com a menor carga e o sufixo ico se ele está com a sua maior carga. Ok? Então, aqui está a relação dos principais íons com carga variável. Vocês têm que saber isso aí. Escrevam, memorizem, porque isso vai ser importante na montagem de compostos. Então, veja, com carga mais 1 e 2, cobre e mercúrio. Com carga mais 2 e mais 3, temos esses 3 elementos, ferro, cobalto e níquel. Mais 2 e mais 4, estanho, chumbo e platina. Mais 1 e mais 3, ouro.
e 3, mais 3 e mais 5, aceno e antimônio. Então, se a gente verificar, para dar o nome de um elemento desse, a gente tem que saber se ele está naquele composto com a carga mais 2 ou mais 3. Então, por exemplo, o ferro pode ser mais 2 e mais 3. Se em um determinado composto ele está com a carga mais 2, o nome dele passa a ser ferroso. Se ele está com a carga mais 3, passa a se chamar férrico. E assim para os demais. Então, essa é a tabela que você vai escrever e tem que ficar sempre consultando e memorizar. Para facilitar vocês, esses elementos que eu estou relacionando estão naquela tabela. É só para ver como fica o nome. Então, por exemplo, o ouro, que pode ser mais 1 ou mais 3. Então, o nome fica auroso e áurico. Por que auro, auroso, áurico? Lembre-se que o símbolo do ouro é AU, porque vem do nome em latim, aurum. Não só o ouro, mas uns 2 ou 3 elementos que nós vamos falar aqui. Tá certo? Carga mais 1 e mais 2. Pode ser cobre e mercúrio. Como é que fica o nome do cobre quando ele está com a carga mais 1? Pode ser cobre 1 ou cuproso. Lembre-se que o cobre, o símbolo é Cu, porque vem do latim cuprum. Então, cobre 1 ou cuproso, quando a carga é mais 1, cobre 2 ou cúprico. Então, gente, para não ficar decorando esses nomes, a regra geral é essa. Se estiver com menor carga, uso, com maior, ico, ok? E eu tenho que saber isso aqui. Então, se eu tiver, por exemplo, ferro, ferroso, férrico, cobalto, cobaltoso, cobáltico, níquel, se for menor, niqueloso. Se for maior, niquélico. Com exceção de alguns elementos, como o ouro, o cobre, o chumbo, cujos símbolos vêm de nome latim. Ok? Então vamos lá. Mais 2 e mais 4. Estanho. Vem de stannum. Então fica estanho 2 ou estanoso. Não estanhoso, veja, não é estanhoso, embora o nome seja estanho, mas o símbolo SN vem do latim estannum. Então nós colocamos estanoso ou estanico. Chumbo, todo mundo sabe que o símbolo do chumbo é PB e ele vem do nome latim plumbum. Daí eu tenho essas duas opções, chumbo 2 ou plumboso. Ou se tiver com a carga mais 4, chumbo 4 ou plúmbico. Platina, com a carga 2, que é a menor, platinoso, com a carga 4, que é a maior, platínico. Veja, aí tem aluno que vou pelo caminho mais fácil, eu digo a carga do elemento. Pode e é possível, mas você tem que conhecer essa questão do sufixo oso e ico, porque às vezes às vezes não. Na maioria das vezes, a gente usa esses sufixos oso e ico. Mais 2 e mais 3, ferro, cobalto e níquel. Então, com mais 2, ferroso, cobaltoso, niqueloso, ou com a maior carga, férrico, cobáltico, niquélico. Mais 3 e mais 5, antimonioso, antimônico, arsenioso, aqui saiu errado, arsenioso ou arsênico, ok? Então, gente, essa é a relação dos principais cátions. E vocês têm que saber, a gente vai ver nos exercícios que a gente tem que saber. Veja, para os ânions, eu relacionei aqui, gente, os principais ânions monovalentes. Veja que todos eles aqui tá envolvendo o grupo 17, o flúor e o cloro. Então, dependendo da fórmula, eu tenho fluoreto, cloreto. Quando não tem oxigênio, a terminação é sempre eto. Agora, veja, hipoclorito,
clorito, clorato, perclorato. Tem que saber. E veja que eu não coloquei nessa relação iodo, bromo, porque ele segue o mesmo padrão. Por exemplo, se o cloreto é Cl, o brometo vai ser Br-, o iodeto vai ser I-, entendeu? Por exemplo, clorito é o Cl2-, o bromito é Br2-, BrO2-, o iodito, IO2-, o clorato é ClO3-. Se eu falar o iodato, será IO3-, entendeu? Eu acrescento ainda aqui o bisulfato, que é HSO4-, o bisulfito e o bisulfeto. E nitrato e nitrito. Temos que conhecer, são os principais ânions monovalentes. Ainda, continuando, repetiu a tabela, outros monovalentes. Permanganato é muito importante, MnO4, hidróxido, OH-, e hidreto, H-. Ainda monovalentes, agora usando o elemento carbono, CN- cianeto, NCN- isocianeto, OCN cianato, tiocianato, HCO3- bicarbonato e o acetato, CH3COO-. Gente, esses são os principais íons monovalentes do carbono, tá certo? Então, eu tenho que saber, e é bom que a gente organize, eu organizei a tabela, você pode organizar, e vamos ver a relação dos ânions bivalentes. Com o elemento oxigênio, tem o O2-, que é chamado óxido. Agora veja a diferença aqui, ó. O2, 2-, peróxido, e O4, 2-, superóxido. Com fósforo, nós temos o fosfito e o fosfato monoácido. Mais comum, eu tenho do carbono, carbonato e oxalato. Do enxofre, os principais são esses: sulfeto, sulfito, sulfato e tiosulfato. Tem mais alguns importantes: o cromato, dicromato, CrO4-2 e o Cr2O7-2. Manganito, manganato e o tetraborato. Ok? Trivalentes: nitreto, com fósforo, fosfeto e o fosfato, com elementos de transição, o ferricianeto, outros ainda borato, arsenato, antimonito e antimoniato. E para encerrar, tetravalentes: pirofosfato, ferrocianeto, SiO4. Então, gente, esses são os principais ânions que eu fiz por categoria: -1, -2, -3 e -4. Sugiro que você organize isso, escreva esses quadros, e quando a gente começar a fazer exercício, isso vai ficar mais fácil de a gente internalizar, ok?